Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o caso Lázaro Barbosa, a atuação da polícia e os problemas da segurança no país. Eu converso com o Rafael Cadipani, professor da FGV, especialista em segurança pública. Professor Rafael, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. Bom, esse caso veio chamando a atenção já há bastante tempo, foram 20 dias de perseguição, quase 270 agentes envolvidos, drones, helicópteros, cachorros, e aí nós tivemos esse desfecho hoje que foi a morte dele. Agora, olhando todo o histórico, a gente vê uma falha na segurança do país, porque ele não teria condições de ter tido progressão de pena, dele ter passado para o semiaberto, ele que já fugiu em 2 ocasiões, que já teve um laudo, inclusive, comprovando que ele tinha problemas mentais, que ele era um risco para a sociedade. Então começamos a falar daí do erro que tem em todo o histórico dele, não é? Sem dúvida, Denise, esse sujeito jamais poderia estar nas ruas, ele era um sujeito perigoso, um criminoso perigoso, que já tinha mostrado a sua periculosidade em outras ações para o Estado brasileiro, mas infelizmente a incompetência do Estado brasileiro é tanta que ela não consegue distinguir uma pessoa que não pode sair da cadeia de uma pessoa que talvez tenha o direito ao benefício da progressão da pena. Uma coisa que para mim chama a atenção é o fato de que a gente tem que, no Brasil, discutir de forma séria que há criminosos que sim, que tem que passar o resto da sua vida na cadeia, que não tem como fazer uma pessoa dessa voltar para a sociedade porque ele é um criminoso contumaz. Mas no Brasil as coisas são muito mal feitas, a execução penal ela é muito mal feita, não se consegue separar e ver a especificidade de quem são os criminosos perigosos dos que não são. A gente prende um monte de Zé Ruela, desculpa a expressão, mas é a expressão utilizada no meio policial, e aí um criminoso desse com altíssima periculosidade, que deveria estar atrás das grades para não cometer os crimes que ele cometeu, vai para a rua. São coisas de Brasil. E exatamente por essa falha da segurança, da capacidade de manter criminosos presos, é que muita gente comemora quando há uma morte da forma como ocorreu hoje. Ele é extremamente violento, ele era extremamente violento, e o que a gente viu hoje foi uma briga nas redes sociais em torno dessa questão, a comemoração dos policiais que o perseguiram por vários dias, e ele driblou de uma forma absurda, né? Sem dúvida, o Brasil infelizmente está muito polarizado e essas discussões sobre segurança pública, elas não conseguem ter o mínimo grau de racionalização e de racionalidade. A gente tem que cobrar da nossa polícia que ela cumpra a lei. E ninguém está aqui para passar a mão na cabeça de criminoso, e que se o criminoso de fato atirou contra os policiais ou fez menção de atirar contra os policiais, fez menção de colocar em risco a vida dos policiais ou a vida das pessoas que estavam ali próximas, nenhum policial é pago para levar tiro, nenhum policial é pago para ser morto em serviço, o policial tem sim que autuar, tem sim que neutralizar a ameaça. Por outro lado, se esse sujeito se entregou, ele deveria ser preso e que a gente cobrasse que a justiça fizesse o seu papel como ela não fez antes. Agora, essa coisa que vira esse fla-flu, tanto gente de direitos humanos fazendo uma defesa como se a polícia tivesse necessariamente matado, e a gente precisa de uma investigação para dizer isso, quanto gente dizendo que tinha que matar, isso não é um debate racional, isso não é um debate lógico, isso não é um debate que constrói nada. O Brasil vive há quantos anos essa disputa entre essa visão de gente que quer que a polícia seja jagunço e entre uma visão de gente que acha que polícia tem que ser pomba da paz. Isso não vai levar nada a lugar nenhum. A gente precisa de racionalidade e lógica. E, acima de tudo, Denise, que a polícia seja profissional e que ela atue de forma profissional. Aquele jeito de jogar o corpo e sair comemorando, eu entendo o policial que está ali, que está envolvido, que está cansado, né? A gente viu, teve informação, Denise, que o governo foi incapaz, é tão incompetente o Estado brasileiro, que a população teve que dar comida para os policiais, porque o governo não conseguia fazer logística mínima de alimentar os policiais que estavam na ação. Estamos sob pressão, a gente entende que o ser humano comemore, mas a gente não pode aceitar que a instituição comemore, a gente não pode aceitar que isso vire bandeira de proselitismo político, tá certo? Que não leva nada a lugar nenhum, que fala, mas deixa o policial com fome na ponta da linha. Essa é a discussão que a gente tem que ter. A gente quer ter uma polícia profissional, a gente tem que ter uma polícia que tenha os equipamentos, que tenha os meios, que vá para uma operação com tudo organizado. Hoje, no linguajar policial, como se diz que o QSA, que é o favor que a população faz para a polícia, de consertar uma viatura, de dar uma comida num bar para o policial, se acabar o QSA, como se diz em linguagem policial, acaba a polícia. Porque o governo é tão incompetente de dar boa condição de trabalho para os policiais que sequer comida ele consegue botar na boca dos seus policiais quando não estão numa operação difícil atrás de um fascínio, né?
E na verdade ficou a suspeita de que ele possa ter sido contratado por fazendeiros da região. Um deles chegou a ser preso alguns dias atrás por ter escondido ele na própria fazenda, mas ficou aquela ideia de que ele poderia ser contratado com outras finalidades. Ele foi encontrado com dinheiro no bolso, é uma coisa que a Secretaria de Segurança informou, e agora não se vai conseguir chegar a uma conclusão a respeito disso. Toda vez que morre uma pessoa, se morre um criminoso, né, morre um criminoso desses que poderia ter ligação com a organização criminosa, a gente perde a possibilidade de ter as informações que esse criminoso poderia trazer. Mas, de novo, a gente não pode também pré-julgar a polícia e achar que necessariamente o que aconteceu ali está equivocado. A gente precisa de uma investigação correta, boa, necessitava que o corpo estivesse lá naquele local para ser avaliado pela perícia. A gente precisa que a polícia atue de forma profissional. E que diz a lei? O que diz a lei? Diz a lei que toda vez que existe uma morte em decorrência de intervenção policial, tem que ser feita uma investigação, que se faça a investigação e que se investigue que se tinha outras pessoas dando guarida a esse criminoso. Esse criminoso, a gente não pode aceitar no Brasil jamais que um criminoso como esse esteja nas ruas, como a gente comentou anteriormente. Um criminoso como esse jamais pode sair da cadeia. E a polícia, quando for atuar com relação a esse criminoso, ela tem que ser profissional. A pior coisa do mundo, Denise, é quando a gente passa para a sociedade a imagem de uma polícia que não é profissional, que não atuou de forma profissional. E, infelizmente, nesse caso, há vários momentos em que isso se passou. Eu entendo toda a dificuldade do policial da ponta da linha de lá de Goiás, que está lá se dedicando, que está dormindo fora de casa, que recebe um salário que evidentemente poderia ser melhor, que poderia ter melhores condições de trabalho. Eu entendo tudo isso. Mas, por outro lado, também, quando acontece um caso como esse, em qualquer lugar sério do mundo, em qualquer polícia séria do mundo, vai se avaliar para entender quais foram os erros e quais foram os acertos. Quais foram as coisas que a polícia poderia ter feito de forma diferente. Fazia sentido ficar 20 dias com 300 homens atrás desse sujeito? Essa era a operação, que era a operação melhor para o cofre público, o interesse da sociedade? São questões que só apenas uma análise aprofundada pode revelar. De novo, não estou aqui pré-julgando, mas a gente precisa que seja feito um estudo de caso sobre isso para que outros policiais aprendam, que se aprendam com os erros e com os acertos, porque isso tem que ser instalado nas academias de polícia para que a gente tenha uma polícia sempre profissional e que atue de maneira profissional. E nós sabemos que tem outros criminosos com o mesmo perfil dele que estão soltos e ameaçando a sociedade. Então voltamos à questão da segurança, do cumprimento da justiça e talvez até de mudança mesmo da lei. Tem uma discussão no Congresso agora sobre o exame criminológico, que talvez possa reter mesmo na prisão, sem ter progressão de pena nos casos mais graves, não é? Claro, em casos mais graves, eu sou completamente contrário que a pessoa tenha progressão de pena. A gente tem que prender o criminoso perigoso e, se ele não tem condição de convívio em sociedade, for avaliado que não o tenha, ele deve continuar preso. Mas esse exame criminológico tem que ser feito de forma séria, com profissionais capacitados e não como um mero procedimento burocrático que é feito igual para todo mundo. A gente precisa de um serviço penitenciário profissional também, que atue de maneira profissional e que consiga separar o joio do trigo daquelas pessoas que estão na cadeia. Assim como a gente precisa de uma polícia profissional, a gente precisa de um Estado que faça a gestão de forma profissional. O que não dá mais, Denise, é para a gente aguentar esse bando de bravata e de proselitismo político que usa a polícia, principalmente perto da eleição, para poder tentar ganhar os louros. Mas na hora que está no poder, não faz nada para melhorar a vida do policial. Não faz nada para colocar, literalmente, como a gente vê no caso de Goiás, polícia na boca do policial que está trabalhando. É exatamente, uma reestruturação que dê condição de trabalho, inclusive para que os policiais não sejam vítimas, como também são em muitos casos, né? Tem a história de bala perdida, da população atingida, mas tem os policiais também, não é? Claro, o Brasil é um dos países onde mais policiais morrem no mundo. O Brasil é um país onde o policial, em vários lugares, ele tem que esconder a farda dele, porque ele não pode deixar a farda dele no varal, porque ele pode ser perseguido pelos criminosos da região onde ele mora. É esse tipo de coisa que a gente tem que mudar na relação da sociedade brasileira. Em vez de ficar cobrando que a polícia mate, de novo, há momentos em que sim, a polícia vai ter que utilizar a sua força letal, a gente tem que cobrar para que a nossa polícia seja eficiente, que ela seja profissional e que o policial no Brasil possa ter dignidade. E, infelizmente, nessas horas, o que se tem? Tem governadores, tem presidentes, tem deputados que ficam surfando em cima do sério trabalho policial que não deram as condições necessárias para que a polícia fizesse um bom trabalho. Nós já estamos encerrando, mas tem inclusive a tradicional saidinha, não é, que acaba jogando criminosos na rua sem a menor condição. Eu agradeço muito a participação de Rafael Cadipani, professor da FGV, especialista em segurança pública. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Com vocês.